Bom, vamos lá para a aula síncrona 3. Então, degradação. Bom, primeiro, a gente falou sobre o que eram os microplásticos primários e os microplásticos secundários. Aí, estou mostrando, acho que eu já mostrei algumas figuras dessas. Agora eu vou falar com um pouco mais de detalhe. Essas figuras falam de que eu tenho esse hábito de adquirir foto, né, de microplástico degradado na rua. E eu acho que um questionamento bom é sempre, não é sobre o microplástico que você está vendo, o potencial fonte de microplástico, mas aquele que você não está vendo mais é a prova de um microplástico que foi parar no meio ambiente, foi parar no lugar em que ele não devia estar. Bom, esse é um poste, né, com tinta, então esse craquelado é evidência de degradação, em virtude do aumento da cristalinidade. Esse outro é um trabalho que a gente está estudando aqui no grupo também. A Glaucia, que está na disciplina conosco, já submetemos para publicação esse trabalho relacionado a adesivos de vinil. Então, onde você olhar que tem um adesivo de vinil exposto às intempéries por algum tempo, formar esses craquelados é evidência de degradação. E vou mostrar em alguns slides adiante o que acontece com o plástico quando formam essas fissuras espontâneas. Bom, aqui é uma placa de rua, mesma coisa, dá para ver a tinta. Aqui não tem, né? É um poste que tem crochê. Alguém resolveu vestir esse poste, mas quando você vê aqui no adesivo usado para a placa, vocês podem ver duas coisas interessantes. Bastante interessantes. Primeiro, que o adesivo, a parte do fundo está toda craquelada e suja, e a parte da letra não está. O que mostra que diferentes materiais, ou até o mesmo material com diferentes colorações ou diferente formulação, vão ter diferentes comportamentos no meio ambiente, sempre. E diferentes impactos, obviamente. Então aqui também craquelado, fissuras várias, e aqui dois lugares que eu acho legais. Aqui é um brinquedo feito com borracha de pneu, que o pessoal inventou de fazer um lugar para a criança subir e se jogar num parquinho com areia, né? Um lugar legal, um brinquedo bem legal. Minha filha brincou aí, ela se divertiu bastante. Mas é um lugar com muito sol, então na hora do almoço não dá para brincar. A borracha preta era insuportável o toque, era de manhã ou de tarde. E embaixo o pessoal pichou, e aqui dá para ver bem. Era uma grafitagem que era contínua quando foi colocado, mas com o passar do tempo, pode ver a parte mais grossa, com a degradação da borracha e da tinta, não dá para saber quem foi que degradou primeiro, houve um descolamento da tinta. Esse descolamento gerou o microplástico, né? Então, e dá para ver bem que a borracha já está craquelada também. Vamos esperar ela aumentar de novo. Aqui, agora. Dá para ver bem o craquelado da parte preta. E aqui à esquerda é uma borracha para a porta não bater. E dá para ver bem que essa borracha já era para ter sido trocada faz tempo. Essa foi uma das propostas que eu já vi de países, né? Ainda não está no Draft Zero essa proposta, mas tinha país sugerindo a retirada de material plástico, o replacement, né? A troca, a substituição de material plástico com sinais visíveis de craquelamento, porque isso era indicativo de formação de microplástico. Casos típicos, todos esses que eu mostrei para vocês. E aqui também uma borracha, essa é a pena da minha filha, e é uma borracha toda craquelada, toda com sinais de degradação, já com vários pedaços faltando, ainda em uso, porque é raro a gente ter um material que está em estado de degradação, então ele continua sendo uma contínua fonte de microplásticos enquanto ele está em uso. Beleza. E sobre como que a gente forma esses plásticos, a gente tem aqui um esquema que a gente montou genérico para plásticos em geral, mas muito mais aplicado para poliolefinos. Mas o que a gente tem, isso aplica-se em poliamidas, em poliésteres e em outras categorias de polímero,
uma etapa ou outra se aplica, mas aqui para polionefinas em geral se aplica muito bem. Então a formação do radical acontece, essa é a primeira etapa, ou por energia mecânica, luz, calor, resíduo de catalisador, tudo isso gera a perda desse hidrogênio e a formação desse radical. Esse radical ele pode reagir com o oxigênio do ar, como acontece no nosso corpo. Então, essa formação de radical, a gente, quando fala em medicina ortomolecular, né, ou algo parecido, o pessoal costuma falar dos radicais livres. Esses radicais livres estão na nossa alimentação, esses radicais livres estão no nosso corpo, muitas vezes em função de alguns hábitos, e estão nos plásticos. Tanto que vitamina E, se eu não me engano, é um aditivo para algumas aplicações para evitar a degradação. Então, o radical é parte dessa degradação. E o radical, quando reage com o oxigênio do ar, vai formar esse radical hidroperóxido, que tem uma etapa seguinte, que é roubar o hidrogênio de alguém. Então, quando forma um radical, o radical é uma espécie muito reativa. Ele é, a grosso modo, um elétron que está desemparelhado e que devia estar emparelhado, devia estar ligado, devia estar na mesma região de ligação com outro elétron de outro átomo. Então, isso é uma situação instável e rapidamente ele rouba o hidrogênio de alguém, mais fácil roubar hidrogênio, de outro pedaço da cadeia ou de outra cadeia, e forma um outro radical, mais esse hidroperóxido. O hidroperóxido é um tipo de estrutura que tem uma energia de ligação muito baixa e que consegue quebrar no visível. Então ele se decompõe, isso a gente tem no nosso cotidiano com outras substâncias. Por exemplo, água oxigenada. Água oxigenada, que é o HOOH, então tem um oxigênio a mais. Essa água oxigenada a gente sempre compra na farmácia em frasco âmbar ou frasco opaco, porque na luz do visível já quebra essa ligação oxigênio-oxigênio e formam dois hidróxi, radical hidróxi, HO duas vezes. Aqui não é água oxigenada, é um OOH ligado ao carbono, esse P é de polímero, não é fósforo. Desculpa se eu causei confusão, P é de polímero. Então, ligado na cadeia do polímero tem um OOH. E aí, o que acontece na quebra, que é bem fácil de acontecer, então essa é uma etapa rápida, é formar um radical hidróxi, que tudo bem, é assunto para outras conversas, e o assunto para cá é o radical alcoxi, que é um carbono da cadeia polimérica ligado a um oxigênio radical. Esse cara é perigoso, esse cara é terrível, por quê? Na presença de luz ultravioleta, acontece isso aqui, que é a reação principal, que é a reação de Norris, que tem como produto a quebra da cadeia principal. Então você tem tudo isso que está acontecendo até aqui é ligado, é grudado na cadeia, pendurado na cadeia principal. E cadeia, como a gente já ouviu a analogia da macarronada, a cadeia é fundamental, a cadeia intacta é fundamental para as propriedades do material polimérico. Quando a gente quebra a cadeia, é o começo da perda de propriedades. Então, quebrando a cadeia polimérica é a hora em que a gente está perdendo propriedades. É o começo do fim. Então, é terrível quando a gente observa esse tipo de coisa, e esse tipo de coisa vai acontecer aqui. Quando você tem o alcoxi, a presença de luz, faltou um HNI aqui para simbolizar a luz, você vai ter a formação desse carbonil, esse C-O a gente chama de carbonil, e a quebra da cadeia com a formação de outro radical. E isso aqui é uma coisa muito importante. Não foi à toa que ele foi desenhado na forma de círculo, porque a gente tem esse ciclo acontecendo de novo. E cada vez que esse ciclo se repete, ou seja, ele forma um radical no carbono que reage com oxigênio, faz tudo isso aqui, forma um radical no carbono que reage com oxigênio e faz tudo isso aqui. Eu tenho também no meio do caminho, nessa etapa, a formação de um outro carbono radical. Nessa etapa, a gente tem a certeza que esse mecanismo ele não é só linear, ele é logarítmico, ele vai crescer, é exponencial. Então, a gente não para um processo degradativo. O processo degradativo acontece para sempre.
O meu orientador, o professor Marco Aurélio De Paoli, ele falava, depois eu vim a descobrir que é um disco do Neil Young, mas ele falava que o Neil Young, eu achava que era uma música. The rust never sleeps. A ferrugem nunca dorme. E a gente pode se referir à degradação polimérica do mesmo jeito que a gente se refere à ferrugem, que é o processo não para. Uma vez começado, põe no escuro, põe sem oxigênio, atmosfera inerte, põe na geladeira, esse processo vai continuar. Então, a degradação, ela não para, e é por isso que eu falo na tela de aula, né, que a gente se encontra online, a gente se fala sempre na tela de aula, acho que eu insisto nisso, que a gente não sabe o que acontece com o plástico em longas jornadas de degradação. E a gente precisa saber ainda, porque a degradação vai longe e o estudo da degradação sempre foi para o plástico durar mais ou para evitar que ele estrague. Agora, com a crise da poluição plástica, a gente tem a necessidade de estudar o que acontece com o que não era o usual até agora. Sempre foi uma questão de objetivos práticos para estudar a degradação. E agora, um novo objetivo prático é entender o que acontece com o plástico no meio ambiente, que não era uma questão hype. Isso começou há 10 anos atrás. Ou seja, o estudo, a ciência tem periódicos periódicos com o tema principal de degradação de polímeros. Agora, a questão da poluição plástica virou um tema relevante, um tema core, eu diria. E agora a gente precisa entender melhor o que acontece. E esse ciclo é o que a gente já sabe que acontece. Então a gente precisa entender melhor o que acontece em estágios avançados, em domínio amorfo, em domínio cristalino e por aí vai. Beleza, então esse é o ciclo de degradação, ele é exponencial, ele envolve quebra de cadeia, envolve aumento de cristalização, a gente vai ver isso, e algumas outras coisas. Bom, então primeira coisa, então isso aqui, lembrando, é um curso introdutório, a gente não vai ver isso a fundo. Esse ciclo de degradação tem uma história linda, antiga, já tem uns 50 anos isso, e antiga para mim, né? E não é para a gente ver aprofundadamente cada uma das etapas, e sim para mostrar esse conjunto de etapas que leva às consequências da degradação que a gente vai ver agora, tá bom? Então, beleza. A ideia não é fazer uma varredura química, a ideia era só mostrar esse ciclo. Agora, o que eu acho importante são as consequências da degradação. Então, a gente tem aqui o copo, que não é degradado, um copo que está com copo de poliestireno, né, descartável. A gente levou para o laboratório, colocou um pouco d'água dentro, inclinou e foi tirando foto naquele modo de tirar muita foto, né, para criar essa GIF animada. Então, à esquerda, a gente consegue ver bem, de maneira qualitativa, essa é uma medida que a gente faz quantitativamente no laboratório, que chama ângulo de contato. Se você olhar bem para a água dentro do copo, olhar várias vezes, isso aqui está tocando continuamente, né? Se você olhar dentro do copo, você vai ver que aqui, ó, na lateral da água, o ângulo de contato é grande, ou seja, a água está encolhida nela mesma. Então, existe uma tensão da água com a superfície do plástico, porque esse plástico ele é particularmente hidrofóbico. Ele não tem afinidade com a água. E aí, o que acontece é, depois que vira, só tem água em 2 pontos. Repara, ele é tão hidrofóbico que o copo fica seco aqui no caminho. Tem essa gota que já estava aqui antes, porque a gente fez vários takes para ficar bonitinho. E nos ângulos, aqui nesse canto tem uma gotinha, onde está meu laser agora, e nesse canto final também fica uma gotinha que já estava no começo, porque esse não foi o primeiro take. Então dá para ver bem que essa é uma superfície hidrofóbica. Esse copo a gente colocou para degradar na nossa câmara de fotodegradação, uma câmara de fotodegradação acelerada que nós temos no laboratório, e chegamos nesse filminho aqui. Então agora dá para ver que está amarelo, é uma consequência da fotodegradação. E colocamos a água e fizemos a mesma giradinha. E aí, ó, dá para ver que agora a água está hidrofílica, ou seja, a superfície está hidrofílica, não forma mais esse ângulo grande com a água.
E depois que a gente vira o copo fica molhado. Ele tem afinidade com a água fica. Então você tem uma diferença entre um plástico novinho e um plástico degradado. Isso é tudo que a gente precisa saber quando a gente vai fazer um estudo de impacto do microplástico. A maior parte dos trabalhos usam microplásticos primários e tem consequências muito diferentes. Eu vou mostrar uma outra aqui para vocês, que é uma que eu gosto muito. Isso aqui é um filminho que a gente gravou. Como é que eu faço para ele aparecer agora? É um filminho que a gente gravou para fechar uma apresentação oral de um congresso. Então era uma piadinha, a gente fez uma coisa bonitinha. Então, primeiro, eu coloquei esse fundo marrom, foi de propósito, porque fica amarelado. Então, isso é uma plaquinha de Petri, feito de poliestireno, descartável também. É um material do laboratório que a gente usa bastante. E eu coloquei para degradar com um coraçãozinho no meio, de papelão. Então, eu grudei o coraçãozinho ali e coloquei na câmara de fotodegradação. Então, a lateral do coração, fora do coração, ele fotodegradou. No meio dessa placa de Petri, o coração de papelão protegeu. Então, estava originalmente, essa parte do meio, ela é hidrofóbica e o resto é hidrofílico, porque degradou. Então, teve afinidade com a água. E olha o que aconteceu aqui, peraí. Vou dar o play. Então, estou com o mouse assim no laser aqui. Então, eu ligo a água aqui, é uma água com corante azul, para dar um contrastezinho. E aqui era uma bureta que a gente ligou. Então, beleza. Vocês vão ver que a água, ó, vou começar do começo de novo, a água vai tomando conta da parte que está degradada. E eu contei já para vocês qual é a parte degradada e qual não é. Na apresentação isso era uma surpresa, era uma brincadeirinha com a plateia. Ó, então tá aí, tá filmando. A água vai tomando conta de tudo que é hidrofílico. Olha o que acontece com a parte hidrofóbica do mesmo polímero. Não sei se vocês repararam, a água inclusive sobe um pouco de nível, e a gente parou o vídeo aí, que era para mostrar um coraçãozinho, para fechar a apresentação, para gerar aquele oh da plateia. Mas a ideia desse, não era a ideia original, mas eu costumo usar em aula de degradação porque o vídeo ficou muito bom. A água vai tomando conta, assim, é impossível não admitir que a degradação é muito relevante quando você vai estudar impacto de alguma coisa, em qualquer contexto em que a água tenha um mínimo de relevância. Porque a água vai ocupar a parte hidrofílica e não vai ocupar a parte hidrofóbica, a não ser que ela seja obrigada, que tenha uma pressão. E esse vídeo, claro, termina, não está mostrado aqui, eu perdi o vídeo completo, só tenho essa parte cortada, que é a água invade a parte hidrofóbica, obviamente, quando você tem uma altura de água que obriga isso, mas até lá a tensão superficial da água segura, ela dá conta do recado, porque não tem afinidade com o meio. Então, qualquer estudo que precise de formação de biofilme, impacto em micro-organismos, alguma coisa que tenha adesão a uma superfície hidrofílica e não hidrofóbica, ou o contrário, vai ser impactado pela degradação. Então, fazer um estudo no laboratório com plásticos que são pristinos, ou seja, que são não degradados. E a câmera está com uma coisinha aqui. E não usar a degradação como um fator de influência, na minha opinião, torna esse experimento menos ambientalmente relevante. É um experimento ruim? Não, eu não sei para que é o experimento. Mas é preciso levar em consideração se vale a pena inserir o fator degradação em algum momento do seu desenho experimental, caso você queira que o experimento seja representativo de um contexto onde a intemperização é ambientalmente relevante. E eu não consigo imaginar onde ele não seja, mas certamente tem. Não estou sendo irônico, certamente tem algum ambiente desse, onde é interessante estudar o comportamento do pristino. Uma possibilidade, por exemplo, é quando você quer ver o impacto de uma planta de micronização, onde você tem micronização é um lugar onde eles pegam plástico grande e transformam em plástico bem micronizado para algumas técnicas de processamento, por exemplo, rotomoldagem, que é uma coisa bem medieval, uma coisa bem grande que você tem que fazer um produto oco, uma caixa d'água,
não tem só por rotomoldagens, tem algumas peças muito grandes e ocas que aí você faz por umas técnicas bem difíceis. E elas demandam, algumas técnicas demandam polímero micronizado, não na forma de pellet, na forma de pó. Então esse ambiente vai ser um ambiente com muito microplástico pristino, muito microplástico não degradado. E aí é um ambiente em que talvez a degradação, num primeiro momento, não exerça um fator tão relevante. Então, beleza. Continuando a aula, esse é um exemplo de vídeo. Vamos tocar o barco. Aqui. Aqui a gente tem a cadeira. Essa cadeira à esquerda é uma cadeira que está visivelmente degradada. Eu coloquei ela como exemplo aqui nesse link, nesse slide de material quebradiço, porque eu tinha o hábito de, quando eu ia na praia, nessas cadeiras bem degradadas, a gente passava uma chave e escrevia o nome, escrevia um recado para alguém: eu amo fulano, eu odeio ciclano, sei lá. E aí, sempre, depois que eu comecei a estudar degradação, essa coisa que eu fazia ficou muito clara para mim como um exemplo de degradação de material quebradiço exposto às intempéries, e agora de formação de microplástico, porque quando você faz isso tem um pó que sai de lá, então qualquer erosão que você provoque na superfície de um plástico, você está gerando um pó. O erodido é o microplástico. E tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês que eu acho que é legal de esclarecer como consequência em relação ao fragmento. Esse vídeo e o vídeo do slide seguinte. Então, vamos lá. Esse vídeo, deixa eu parar aqui. Essa é a mão da Ana Carolina Kugler, uma aluna minha de mestrado, que está fazendo doutorado na área, em geologia. Ela pegou esse organizador, que foi um organizador que a gente ganhou de presente. Nós pedimos pelo campus, a gente fez uma campanha, quando começou a trabalhar com microplástico, a gente fez uma campanha para pegar plásticos ambientalmente degradados na casa das pessoas e que tivessem diferentes níveis de exposição. Então, uma coisa que estava meio enterrada, em algum lugar que tivesse um pedaço dentro da terra, outro fora, ou seja, um pedaço que estava enterrado não tinha pegado luz, um pedaço de fora tinha, algum vaso que ficasse na frente de uma parede, então a parte que pega a parede tem menos exposição à luz que a parte da frente, esse tipo de coisa. E essa caixa, uma professora aqui do campus, eu estou enfatizando, contando essa história, porque os últimos slides são sobre essas estratégias para a gente conseguir esse tipo de material. E essa professora doou essa caixa, que já estava quebradiça na frente, e atrás ainda não. Que era uma caixa organizadora de ferramentas de jardinagem. Então ficou no mesmo lugar por anos, e a parte da frente estava bem degradada, quebrando assim espontaneamente, a parte de trás ainda não. E esse vídeo é a minha aluna colocando esforço mecânico na parte de trás, que a gente cortou, e a parte da frente vocês vão ver agora. Então, material totalmente quebradiço, cheio de fissuras, a gente vai ver agora, que a gente já tem a imagem disso no microscópio eletrônico, cheio, todo detonado. Então o material fica quebradiço com exposição às intempéries, com o estado avançado da degradação. E esse vídeo eu gosto muito para expor o que acontece quando você tem um estado frágil, um estado quebradiço, que é você quebrar isso e obter pelo menos 2 fragmentos grandes e muito pequenos. Então, esse aí, aqueles fornos de condução, que são pretos, né? É um espelho preto por cima. E aí, ó, tá terminando, tá cheio de fragmentos. Então, beleza. Eu tirei os fragmentos do espaguete. Ah, caramba. Peraí. E cadê? E aí fui me aproximar. Esses fragmentos, a gente se aproximou deles para ver o tamanho deles. Então dá para vocês verem, ó, se você olhar daqui, você vai ver um tipo de fragmento, um tamanho de fragmento bem comum. Quando a gente aproxima a câmera e magnifica, começa a aparecer uns pontinhos que não tinha antes. Tinha, mas você não estava vendo. E aí eu vou magnificando mais ainda. Conforme eu vou aumentando a magnificação, eu consigo ver outros fragmentos
que eu não estava conseguindo ver antes. Então, o que é importante da gente ver é que sempre que você tem uma fragmentação, você vai ter a formação de um conjunto de fragmentos menores que a gente precisa determinar qual é. Então, todos os fragmentos que a gente viu aqui no começo, todos eles geraram também fragmentos menores que a gente não conseguiu ver. Esses fragmentos que a gente não conseguiu ver são microplásticos, são potencialmente nanoplásticos. Então, entender a fragmentação ainda é uma coisa que rende pesquisa. E aqui é um paper que eu recomendo a leitura, mas eu tenho um bias, tenho um conflito de interesse. Esse paper é meu. Então, eu estou recomendando uma leitura de um paper que a gente fez, é um paper de opinião, que foi bem citado, teve uma acolhida muito boa pela comunidade, então é um paper que acho que dá para usar para aprender alguma coisa. Então, recomendo a leitura desse paper. E é um paper curto, né? Um paper de opinião, obviamente, que faz um apanhado, não tem nenhuma novidade, paper de opinião não pode ter novidade, ele é fundamentalmente baseado nas ideias dos outros. E é um apanhado. E aqui a gente discute, nesse paper, a gente discute algumas coisas, e essa é a figura que resume o paper. Então, basicamente eu estou mostrando aqui que o material degradado ele tem essas diferenças. Então, ele é mais cristalino do que o não degradado. Ele tem menor tamanho de cadeia, porque eu estou quebrando cadeia, mostrei isso naquele ciclo de degradação, do que o não degradado. Ele fica mais quebradiço do que o pristino e ele pode ficar opaco, depende do material. Enquanto o outro, se ele fosse transparente antes, ele vai ficar opaco. Claro que o material, se já era originalmente transparente, é opaco, não tem mudança. Beleza. E aqui, esse texto que está do lado, eles são potenciais, alguns são citados no artigo e alguns são potenciais derivações desse artigo. Então, esse artigo é um artigo que resume muito bem, para você ter uma noção geral, que é o objetivo dessa disciplina. A próxima vai ser mais aprofundada, mas essa disciplina é introdutória. E aí, aqui tem algumas consequências da degradação. Uma delas eu já falei, que é a molhabilidade, mostrei nos dois videozinhos, né? 3, né? 2 GIFs e um videozinho que eu fiz. E a molhabilidade vai influenciar algumas coisas. Por exemplo, a adesão de biofilme. Tá óbvio, né? Quanto mais molhável e o biofilme acontece em meio aquoso, melhor a condição para a formação de biofilme. Interação com solo e água, principalmente solo úmido, vai acontecer bem quando o material é hidrofílico, em comparação com o hidrofóbico. E sorção de poluentes, não é que vai acontecer mais ou menos. A mudança da hidrofobicidade ou hidrofilicidade da superfície de um microplástico vai mudar a sorção. Então, se ele é hidrofóbico, ele tem a chance de sorver melhor hidrofóbicos. Quando ele passa a ser hidrofílico com a degradação, muda. Então, potencialmente, ele vai sorver melhor hidrofílicos. E se ele tinha sorbatos que estavam ocupando a superfície, poluentes, pesticidas, cosmecêuticos, fármacos, que estavam já no meio ambiente, ocupando a superfície, porque ele é hidrofóbico, quando ele se torna hidrofílico, a desorção aumenta, ou seja, a perda desse material vai acontecer. E a fragilidade, o fato dele ficar quebradiço, é uma coisa que não é tão simples, mas é uma coisa que acontece. Todo o mecanismo de degradação que eu mostrei, aquele ciclo, que faz o material ficar quebradiço por aumento de cristalinidade ou por perda de massa molar, que faz aquela grande macarronada estar menos coesa, esse mecanismo que gera a fragilidade também vai gerar a migração dos aditivos para fora da massa polimérica. E essa migração para fora da massa polimérica é função da degradação. É o mesmo mecanismo que deixa o material quebradiço, deixa o material mais passível de perder aditivos.
E microplásticos com a fragilidade, mesoplásticos se tornam microplásticos e microplásticos se tornam nanoplásticos. É uma das hipóteses de formação de nanoplástico, né? É a mais acolhida pela comunidade. Bom, vamos lá. Degradação aplicada. Então, eu acho muito legal algumas áreas, queria comentar, queria compartilhar com vocês. Então, essa é uma área, essa é uma artista, a Vibeke Bandikov, que faz joias, né, que faz algumas peças artísticas usando lixo, usando sacola plástica. Esse vídeo eu fiz em cima, acelerando um vídeo dela, ou seja, uma modificação do vídeo dela, espero que não seja um problema, mas se você for atrás das mídias dela, esse vídeo está em velocidade real para você acompanhar. Então, esse vídeo mostra ela fazendo um trabalho com sacola plástica, e eu já vou explicar o que a degradação tem a ver com isso. Então, vocês estão vendo aí um estímulo térmico. Até então, tudo bem, um estímulo térmico normal, um estímulo térmico normal não é um problema. Ela está fazendo essas peças com a tesoura, depois ela vem com uma solda e ela começa a fazer essas conexões. E a solda é um estímulo térmico agressivo. E aí sim a gente está falando de degradação. E o que acontece na arte efêmera é que é uma arte que ela vai variar em função do tempo e não necessariamente ela foi feita para durar, e ela é feita inclusive para ser apreciada durante o seu período de deterioração. Ou seja, as modificações que a peça artística sofre com o tempo. A joalheria dessa artista não é um bom exemplo de arte efêmera, até porque ela faz para vender, para você usar, se quer usar. Mas, obviamente, essa peça vai durar pouco. Como peça para você usar como colar, tal. Ela vende como joia. O pessoal compra, usa, é super grande. E tem esse trabalho aqui desse artista da África do Sul. Deixa eu pegar aqui, ó. Dá para aparecer, né? Esse é um videozinho da arte que ele faz. Então, ó, ele pinta esses quadros com plástico. E ele tem essa pegada de usar plástico de lixo, mas vocês vão ver que não é tão lixo assim, até porque você perde controle de algumas coisas, então você tem que ter alguns padrões. Então, cor, aplicação, textura, ele tem que ter esse domínio que ele mescla com o plástico degradado. Isso não fica claro nas divulgações desse artista, mas ó, ele está compondo. Aqui. Ai, caramba. Perdi. Essa parte aqui, ó, mostra bem que não é só degradado. Ó. Peraí, vai chegar aqui. Tá aqui, ó. Atenção. Tá aqui. De novo. Eita, caramba. Tá aqui, pronto. Aqui no fundo dele são as bobinas de plástico novo, com as cores que ele conhece, que ele gosta, que ele domina. Ele pode fazer mistura de cores. Então ele trabalha melhor. Claro que ele tem esse padrão, mas ele também pega lixo de rua e ele coloca isso nos quadros dele. Ele tem umas imagens dele catando lixo, falando, cadê? Aqui, ó. Ele catando lixo para levar pro ateliê dele para fazer as peças. Bom, e por que isso está na aula de degradação, e eu estou falando de arte efêmera? É porque esse tipo de arte é muito difícil de conservar, porque ela é feita de plástico, e ela é feita de plástico em condições agressivas de processamento térmico. Então, isso aí, todo esse material, sob o efeito desse calor, desse secador, desse soprador de ar quente, que é muito mais quente que um secador de cabelo, a ponto de derreter plástico, né? Provoca degradação, ainda mais na presença de oxigênio, nas condições de uso, ele vai ser degradado. E isso é mais difícil de ser preservado. Isso aqui é um exemplo da chuteira do George Best, que dizem lá na Inglaterra é um dos melhores jogadores do mundo. Acho que Best é o sobrenome dele, não era o apelido. Mas, de qualquer modo, é porque eles não conhecem o Pelé. Mas está aqui. Essa chuteira dele, no estado original, com problemas aqui de cobertura de tinta e tal, e aqui como ele terminou.
Então, é uma coisa que se faz para conservar a arte e conservar artes e objetos de valor histórico, né, representativos de época. Então, tem muito museu de moda da época, de design da época. Eu vou mostrar isso nos últimos slides. Mas esse é um dos papéis do conservador de arte. Aqui alguns artigos. Então, desculpa, só para ressaltar, e a questão da degradação é puramente um core do trabalho do restaurador de arte ou de peças de valor histórico, depois do advento e do plástico, porque o plástico faz parte da pintura, faz parte da escultura, tem muita escultura em plástico e faz parte até de arte de base tradicional. Eu lembro que eu assisti uma apresentação da diretora de um museu da Nova Zelândia, que tinha como uma das coleções a cultura maori. E eles têm vários objetos de ritos religiosos que são feitos com os materiais disponíveis. E hoje o lixo está disponível. Então tem muitos objetos religiosos que passaram a ser feitos com sacola plástica. E ela tinha essa preocupação, porque ela tinha que conservar, porque era, assim, não era obrigatório, do ponto de vista religioso, dele ser feito de palmeira. Mas o fato da sacola plástica ser um material abundante, e talvez até, aí é uma elaboração minha, talvez até para evitar que ele vire um lixo, ele passou a ser uma matéria-prima para compor objetos de ritos. E aí esses objetos estavam sendo encaminhados para a preservação por serem representativos de uma época dessa cultura. E agora esse é um problema novo para o museu Maori, Museu de Conservação da Cultura Maori, não lembro o nome, tinha que preservar peças feitas de plástico. Então, é um problema para a degradação, já é uma parte aplicada dessa parte do campo de pesquisa. Queria selecionar alguns artigos, acho que eu já comentei esse en passant numa aula assíncrona. Então, esse é um paper que eu acho que vale para quem precisa abordar a questão da finitude do plástico, de quanto tempo o plástico dura. Esse é um paper que tentou estabelecer algum parâmetro de comparação, algum valor numérico a partir da literatura. Então, esse trabalho científico não fez nenhum tipo de trabalho experimental, foi um trabalho a partir de metadados, ou seja, dados dos outros. E ele viu, a partir dos artigos que estavam estudando a decomposição, a deteriorização, a desintegração, e aí eu faço uma ressalva que talvez esses artigos também devam ser colocados em perspectiva, porque não necessariamente eles foram decompostos, mas talvez eles tenham sido erodidos. E essa é uma coisa que é difícil de verificar na literatura. Então, mas essa é uma ressalva. De qualquer modo, esse tipo de trabalho, de revisão, de trabalho com metadados, sempre é um trabalho que busca uma estimativa. O objetivo desse tipo de trabalho nunca é ver um valor exato, preciso, com mais ou menos um ano. É sempre uma estimativa em décadas, ou em anos, ou até períodos de tempo maiores. E o que ele fez foi isso. Ele pegou, colocou numa escala logarítmica, no eixo do tempo, que é micrômetros por ano. Então, esse paper determinou, a partir da literatura, quantos micrômetros por ano, e tem uma parte grande de, uma peça, um filme. Como é que você faz para transformar uma coisa bidimensional, tridimensional, mas quase bi, né? Porque tem uma espessura muito menor do que a largura e o comprimento, e alguma coisa que é unidimensional, que a unidade aqui é micrômetros por ano, não é micrômetros quadrados, não é micrômetros cúbicos. Então eles têm uma ponderação geométrica bem grande aí no paper, foi bem legal. E aí, então quem quiser se aprofundar vai ter que ler o paper, mas estou fazendo um resumo do paper. E aí ele comparou aqui, quando é vazado bolinha, na verdade sem, né? Sem fillers ou condições de aceleração. Então é ou um filler de aceleração ou condição de aceleração. Ou seja, ou tem um pró-degradante ou não tem. Então, vazado não tem,
de acelerar a degradação, e quando é cheio, tem ou um aditivo ou uma condição acelerada. Em vez de usar o VA, vai usar o VC, ou em vez de usar o VA numa intensidade normal, numa intensidade maior. Então, alguma condição de aceleração, ele é cheio. Quando não tem, ele é vazado. E aqui é só para esse final. Quando é o quadradinho vazado, mesma coisa. E quando ele é cheio, ele é acelerado. Então, beleza. Então, aqui ó, é quantos... Aqui, por exemplo, 10 elevado a 1 é 10. Então, aqui é 2 vezes 10 elevado a 1, 3 vezes 10 elevado a 1, até 10 ao quadrado. Então, aqui, ó, 10 elevado a 1 micrômetros por ano, esse trabalho aqui. Esse aqui, por exemplo, está mais grossinho, porque são dois que estão no mesmo lugar. 2 vezes 10 a 1, ou seja, 20 micrômetros por ano. Aqui, ó, aproximadamente entre 1 e 2 micrômetros por ano. E esse cara que é acelerado, ó, quase 1000 micrômetros por ano. Então, você vê que para o mesmo material, PET, nas mesmas condições, ou seja, sem nenhuma aceleração, você tem praticamente uma ordem de grandeza de diferença. Então, varia com um monte de coisa. Então, obviamente, esses três caras, segundo os autores, eles estão no mesmo balaio. 4, né? Porque esse aqui são dois, um em cima do outro. Esse está gordinho aqui, a fila, a linha. Acho que esse também. Mas esses caras aqui, independente do número, eles são nas mesmas condições de PET. Não dá, obviamente o paper não pode ir até a formulação, né? Porque isso é uma coisa, seria muita coisa para colocar, mas olha só, dá uma ordem de grandeza de diferença. Aqui, ó, você pode ver, aqui, entre o LDP, os vermelhos, todos esses vermelhos cheios, eles têm condições de aceleração, dá quase 2 ordens de grandeza, né? 10 para 100 é uma ordem de grandeza, 100 para 1000 é outra, 1000 para 1 milhão é mais uma ordem de grandeza, né? Estamos falando de escala logarítmica. Então, a diferença é muito grande. Então, a ideia é pegar a estimativa. Como é que ele faz a estimativa? Nesse último aqui, ó. De 1 a 6, ele conseguiu ver o tempo médio, sem condição de aceleração, com condição de aceleração. Então, todas as condições de aceleração estão para cima. Dá para ver bem aqui o set que é others, então, não tem muito, é um balaio bem diverso, mas você pode ver que o vazado e o não vazado estão muito próximos, aqui estão distantes. Tudo bem, não quer dizer muita coisa. E, só para complementar, então isso aqui é uma geral, o L, dá para ver aqui na legenda, é Landfill Compost Soil, então é aterro, compostagem ao solo, o M é marinho, o B é biológico, o S, luz do sol. Então aqui, ó, PET, 4 condições, HDP, 4 condições, as 4 condições vão se repetindo. E aqui são as condições do material, se teve condições de aceleração ou se teve algum aditivo que acelerasse. E vocês podem ver uma bagunça, é uma quantidade bem diversa de valores. Ou seja, 400 anos, truco. Esse número realmente não está representado aí na ciência. Tá bom? E a gente não sabe de onde veio esses 400 anos. O último aqui, esse também é um alerta de bias aqui, esse paper é nosso, mas ele é um paper em que a gente coloca a proposta de toxicidade global, plástica, emprestada do débito de extinção, mas não é para aprofundar, é só para dizer que a gente já sabe a quantidade de plásticos que tem no meio ambiente, de maneira estimada e grosseira, né? Mas tem a noção da ordem de grandeza. E com a degradação, essa ordem de grandeza, esses plásticos vão sendo erodidos. Com a degradação, a gente erode os plásticos e os aditivos vão sendo liberados. Então, essa é mais uma consequência de um material, da degradação de material plástico. E, por fim, 2 dicas que são preparar, que são coisas que a gente faz, a gente prepara os microplásticos no laboratório. Então, a gente usa, tem um artigo, posso compartilhar depois, um artigo numa revista de ensino, inclusive, onde a gente dá alguns detalhes da fabricação dessa câmara. Essa câmara é a nossa versão beta, tem uma versão alfa mais modernosa. Quem me ajudou a construir essa câmara foi meu sogro, à época com 86, 87 anos. Então ele deu várias ideias aqui para construir. E
é uma câmara aberta, tem uma tampa que sobe e desce, tem laterais com algumas bases para a gente variar a altura e tem lâmpadas de UVA ou de UVC. A discussão de UVA e UVC provavelmente a gente vai fazer na aula síncrona, mas a lâmpada UVC ela é muito mais rápida, mas ela não é muito real, porque não tem UVC no Sol. Tem UVC no Sol. A camada de ozônio não deixa esse UVC chegar aqui. Se deixasse, a vida nesse planeta seria bem diferente, se é que teria vida. E o UVA tem, na luz do Sol que chega aqui, ele é mais real, mas demora muito para degradar. Então, você tem um problema, a gente tem um dilema. Eu quero fazer um microplástico ambientalmente relevante. É 1 ano, para começar. Então, você vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, é complicado de fazer isso. Um grupo de pesquisa que quer produzir o seu próprio microplástico ambientalmente relevante em estágio avançado de degradação, seria bom ter a produção desse microplástico de maneira contínua para poder fornecer para os seus alunos de mestrado e doutorado. Porque num mestrado isso não cabe nem a pau. E dependendo do que você vai fazer, o UVC não é relevante. Então, ecotoxicidade não é ambientalmente relevante, o que não quer dizer que ele é errado. Tem níveis de relevância. Mas a gente aqui no laboratório, para trabalhar com ecotoxicidade, eventualmente, algum experimento de prospecção, mas a gente usa o UVC para fragilidade. Porque aí sim, na minha opinião, ele é ambientalmente relevante, porque nos 2 casos a gente vai produzir materiais frágeis, então eles são equivalentes. Agora, outros parâmetros são muito questionáveis. Beleza, e isso, use them wisely according to your scientific question. Isso aí vai ser uma coisa que a gente vai discutir bastante na aula de relevância ambiental. Beleza, então a gente está construindo o nosso conhecimento para as aulas futuras, de tratado global, de relevância ambiental, de monitoramento. Beleza. Continuando, esse é o último slide. Penúltimo slide. Essa é uma coisa que eu gosto de fazer, que é trabalhar com materiais coletados no meio ambiente. Então, isso aqui foi coletado num lixão, nos arredores de Berlim, que estava fechado desde a década de 90, mas que ninguém limpou. Então, a gente foi lá e coletou, nunca ninguém mais colocou nada lá, mas a gente conseguiu coletar materiais que que estavam serem enterrados. Então, tinha toalha de mesa plástica da década de 90 ou antes, que estava com um pedaço bem degradado, um pedaço um pouco degradado. Esse porquinho, a gente não tirou a melhor foto, que era ele de cima. Esse porquinho, ele estava com essa metade para cima do solo, rosa, e a metade para baixo, vermelhaço. Então, conservou bem a cor original, que a gente imagina que é a cor original. Então, você tem um material coletado, que você não vai conseguir reproduzir de novo, você não vai conseguir fazer de novo. Então, isso machuca um pouco nosso rigor científico. Porém, você tem 2 níveis de degradação produzidos a partir do mesmíssimo material, com a mesma formulação, mesmo processo térmico para gerar o produto, e com a diferença de que você tem um envelhecimento diferente dos 2 lados. Então, esse é um tipo de trabalho de abordagem que eu gosto de usar. E não coloquei, desculpa. E achei que tinha mais um slide aqui. E um outro que eu gosto é de museu. Pegar peça descomissionada de museu para poder... E aí é um caso que fere menos rigor científico, porque você tem data, você tem história e você tem conservação dessa peça ao longo de décadas. Então, quando você tem uma roupa que já não consegue mais ser exposta, porque ela está toda rasgada, você vai manusear para costurar, ela vai quebrar na sua mão essa peça, o museu joga fora. Passa por um processo burocrático de descomissionamento e isso vai para o lixo. Ou vai para a doação de alguém com interesse, que somos nós, pesquisadores de microplásticos. Então, essa é uma abordagem também, se você quer trabalhar com materiais degradados.